É com grande satisfação que hoje o Museu da Imagem e do Som de Itapetininga vai entrevistar o seu Vitório Nalesso. É a primeira entrevista do museu no ano 2000. Alguns dados importantes da vida do seu Vitório Nalesso. Ele vai completar 78 anos, 11 irmãos, apenas 5 vivos no momento. Nasceu no bairro da Chapadinha, onde estudou em escola rural até o 4º ano. Depois aprimorou seus estudos no Seminário dos Padres Capuchinhos em Piracicaba, convidado pela professora Eudóxia de Ferraz, benemérita itapetiningana. Foi chamado pelo Exército em 29 de agosto de 42. Em 1944, fez treinamento para ir à guerra, onde fez parte do 2º escalão. Como todos os soldados da FEB, sofreu muito com alimentação, uniforme, viagem e adaptação. Desembarcou em Nápoles após viagem difícil em barcaça, que durou 36 horas. Ficou acampado em Pisa, onde recebeu as primeiras instruções. Enfrentou fome, frio, sono e tensão por estar na linha de frente. A tomada de Montese foi a batalha mais difícil. O 8 de maio, dia da vitória, foi o dia de maior emoção da sua vida. Após o fim da guerra, foi convidado a conhecer a Itália, ficando 4 meses, onde teve a felicidade de conversar com o Papa Pio XII. Demorou em voltar a Itapetininga, pois ficou alguns dias hospitalizado no Rio de Janeiro. O seu Vitório Nalesso considera o presidente Jânio Quadros quem mais valorizou os pracinhas da FEB. Hoje goza de saúde, sente-se emocionalmente bem e conversa sobre a guerra com naturalidade. São alguns dados da vida do seu Vitório Nalesso que nós passaremos em seguida a entrevistá-lo. Antes, gostaria de contar que os entrevistadores para essa entrevista com o seu Vitório, nós temos Carlos José de Oliveira, representando a Radiodifusora e a SP Sul TV, o jornalista Hélio Rubens, representando a Comarc, sua empresa de propaganda e marketing, e o jornal Nossa Terra. Silas Guerni Cardoso, representando Folha de Itapetininga e Rádio Clube. Marcelo Roberto Cardoso Hungria, como um dos grandes colaboradores no projeto do Museu da Imagem e do Som de Itapetininga. É muito importante ressaltar que o projeto Museu da Imagem e do Som de Itapetininga é um patrocínio da 3M do Brasil. Gostaria de frisar que pela primeira vez o Museu da Imagem e do Som se deslocou até a casa do entrevistado. Então, essa entrevista com o seu Vitório Nalesso é pioneira na história do Museu da Imagem e do Som. Hoje, dia 10 de fevereiro do ano 2000, uma data importante porque é a primeira entrevista do famoso ano 2000. Seu Vitório, depois de participar brilhantemente em guerra, ter a sua família formada, mostrando muita saúde,
como é que se encontra o seu Vitório na Alessio hoje? Primeiramente eu quero agradecer a vinda de todos vocês até a minha casa, que eu fico muito satisfeito e felizmente, graças a Deus, eu estou bem de saúde, minha família também, e estou disposto a responder qualquer pergunta que me fizerem. Não vão, por exemplo, assim, abster-se de fazer qualquer pergunta, deixar passar, porque pode fazer a pergunta, porque eu respondo na altura daquilo que eu vi, apreciei, participei. Portanto, não tenho dúvida, não tenho receio de fazer qualquer pergunta. Estou disposto, então, à vossa disposição de responder qualquer pergunta. Sr. Vitório na Alessio, nós sabemos que a guerra é sempre uma experiência difícil para quem quer que dela participe. Nós gostaríamos que o senhor falasse alguma coisa sobre a fase inicial, como o senhor se sentiu numa terra estranha, com clima estranho, com hábitos diferentes, como foi a saudade da família e talvez até a revolta dentro da possibilidade de morrer mais jovem do que se esperava. Olha, isto já desde que nós incorporamos numa divisão especializada para combater, embarcamos, viajamos 18 dias e desembarcamos na Itália, mas já toda o que nós passamos já era um sacrifício da vida. Desde que nós embarcamos, já notamos a diferença de comida. Chegamos na Itália, outro clima muito diferente, e a gente somente podia, como se diz, se comunicar, ter aquela comunicação dentro da própria força, porque a gente tinha americano, a gente não compreendia nada, tinha inglês, não compreendia nada, tinha mexicano, tinha para cá, para lá, nada se compreendia. Então a gente ficava restrito a qualquer comunicação com outras forças que estavam na Itália. E aí então a gente se sentia muito, era justamente a saudade da família. Desde o início de que nós partamos aqui, já tinha essa saudade da família, já começamos a sentir essa ausência, sem uma grande esperança de rever novamente a nossa família, o nosso Brasil, porque de fato lá nós começamos a se sentir, mesmo antes de entrar em combate, as consequências da guerra que a gente via no meio daquela cidade, no meio dos próprios italianos, mulheradas, crianças, tudo passando fome, e todas aquelas consequências de uma guerra que só trazia tristeza, lástima. Então a gente, vendo aquilo, a gente estava ali para enfrentar o combate, mas sem dúvida nenhuma, poucas esperanças a gente tinha. Sr. Vitório, eu queria que o senhor contasse um pouco mais sobre essa viagem. Primeiro o seguinte, como é que foi o período de preparação aqui no Brasil? A preparação, naturalmente, para a guerra. Segundo, a viagem em si foi como? Foi de navio, né? Fomos de navio. Quantos eram? E como foi o trabalho de adaptação para a guerra lá na Itália? Ainda gostaria que o senhor me explicasse por que foi a Itália o local escolhido. Em que data exatamente vocês chegaram lá na Itália? Olha, a nossa preparação para o serviço especializado da FEB foi muito mal desde o início, mas muito mal. Os brasileiros sofreram desde o dia que eles partiram da sua casa, da sua choupana, porque a maior força dos brasileiros que foram eram tudo da zona rural.
E tudo que a gente sentia, se conversava que tinha parte, a gente não encontrava um ex-combatente dizendo, não, eu sou da cidade lá, sou filho de doutor, isto, daquilo, não. Todos eram operários de fábricas, e a maioria era da zona rural. E a nossa preparação aqui foi muito mal, desde a partir dos exames médicos. A partir dos exames médicos daqui, que nós fomos fazer os exames, saímos daqui, fomos fazer os exames em São Paulo, fizemos o exame, passamos por 12 juntas médicas, foi bem feito os exames e tudo mais. Mas, quanto ao tratamento, a deficiência do Departamento de Saúde era precário demais. Nós embarcamos para a Itália com pessoas doentes, pessoas, nem se fala se higiene bucal, não tinha. Começaram a extrair dente, a torta direito dos combatentes, foi aquela turma, alguns sem nenhum dente na boca, outros. Então foi uma calamidade sobre o tratamento de saúde, essa preparação. E na farda, mesma coisa. A nossa farda era péssima, era uma farda humilhante. Tanto tá que foi distribuído até agulha com linha, botão, para a gente ir pregando os botões, para a gente ir pregando os botões na viagem, remendando a roupa, porque era fraquíssima, era péssima. A gente, quando nós chegamos lá, que nós via lá a tropa americana, a gente ficava decepcionado, humilhado. Mesmo os alemães, na guerra que estava dura lá, a gente pegava aqueles mortos, assim, que às vezes estava meio mal perto da gente, pegava assim, para a roupa, levava, não despregava um botão, que até o botão dele era um de ferro, o botão da roupa dele, e não despregava. Era uma farda bem preparada, forçada. A nossa nós andava aí se qualquer coisa pegasse, a gente ficava até sem roupa, de tanto fraco que era. Nós fomos muito mal preparados em tudo, na saúde, no fardamento. Aqui nós não tivemos muitas preparações em viagem, marcha, essas coisas, né? Mas em outras partes nada. Nem se fala um tratamento psicológico aí do soldado ser bem preparado, bem guiado, mas nada disso não tivemos. Tanto tá que quando foi para nós embarcar, da Vila Militar até no porto, nos cais, entramos no vagão, era fechado os vagões, tudo fechado, para não ver e não ser visto. Nós embarcava na Vila Militar, na estação, e desembarcava de lá, direto, já tomava o navio. Não via nada, não vimos nem nada. E assim foi, toda a tropa, foi do mesmo que eu estou falando, do regimento que eu pertencia, mas toda se seguiu o mesmo sistema. Na viagem, comida era boa, era comida americana, mas nós não estávamos adaptados com aquela comida, sofremos muito. Até chegar a adaptar com as comidas, demoramos. Depois que acostumamos mais, aí teve bom. Chegando na Itália, nós chegamos na Itália, chegou lá também problema de saúde, né? Problema de saúde, porque embarcou soldado com doenças venéreas, tinha montão. Como é que vai? Quando foi isso? Nós embarcamos dia 22, partimos dia 22 de setembro de 44 e chegamos lá 4 de outubro de 44, mesmo ano. Foi nessa data que nós chegamos. E nós fomos então, desembarcamos em Nápoles, tomamos navios, barcaças, até Livorno, 36 horas de viagem. Não era de viagem, era 36 horas de inferno, porque sofremos, passamos de sofrimento, foi coisa louca essas 36 horas. De lá nós desembarcamos em Livorno, próximo Pisa. E de Pisa nós viajamos mais uns 4 quilômetros, acampamos lá
no terreno, lá no terreno, uma área grande, que pertencia ao rei. Chama-se São Ransori. Essa barcaça era norte-americana? Era norte-americana. Comando era norte-americano? Tudo era do norte-americano. E essas barcaças, justamente, elas não levavam mais do que 40 pessoas. Né? E foi muitas barcaças. As pessoas que foi no navio, 5.300 e pouco no navio, foi 36 barcaças para levar essa turma. De que a tropa brasileira era de mais de 5 mil? Não, esse é um regimento. O regimento que eu fui. No segundo escalão, porque no primeiro escalão, no 6º RI, já tinha seguido o 6º RI, que partiu também dia 4 de junho, do mesmo ano de 44, né? Partiu em setembro. E eles foram a mesma quantia de gente, 5.000 e poucos homens. Mas nesse segundo escalão, foi o meu regimento, que é o 11º de São João del Rei, Minas Gerais. Mas foi no mesmo dia um outro regimento, o 1º RI, o Regimento Sampaio, que é do Rio de Janeiro. Então foi 10.600 e poucos homens nessa leva da segunda leva que foi. Mas lá já estava 5.000 e poucos homens, que eram do 6º RI. E depois houve mais expedições que foi, porque inteirou-se 25.000 e poucos homens na Itália, né? Porque depois que foi o 1º, 2º e 3º escalão, foi o 4º e 5º escalão, para completar a divisão, uma divisão das 3 divisões que os americanos pediram. O Brasil conseguiu mandar uma, e muito mal. Se a guerra prolongasse mais, não sei como é que ia se arrumar para mandar a outra divisão, porque a primeira já foi bastante trabalhada. Pois é, Sr. Vitório Nalesso, nós estamos naturalmente recordando os momentos difíceis da febre. E chegando na Itália, ao que parece, o Brasil, nessa posição tão inferior de preparação, condição de saúde, condição humana, fardamento precário, lá houve uma necessária adaptação de treinamento. Soube até que a divisão comandada pelo general americano McClark, que pertencia à sua divisão, eles, ao que parece, forneceram fardamentos para os brasileiros. E também, como é que era feita, além dessa posição inferior do Brasil para ficar mais adaptado aos ingleses, aos americanos, que muito mais capacitados e melhor equipados, mais preparados, como é que foi a adaptação da nossa tropa, da FEB, para ficar em condições, não digo iguais, mas para poder suportar a guerra com os aliados? E nessa adaptação se havia também a instrução e como era feita a divisão daqueles que ficavam na retaguarda e aqueles que iam para o fronte. Como era a divisão desses valores? Olha, seu Carlinhos, assim que chegamos, e nós fomos fazer o acampamento nesse local, no terreno do rei, lá perto de Pisa, em San Ransori, a primeira coisa foi a preparação da tropa. Tinha os americanos que orientavam os comandantes, e então nós ia para um certo lugar fazer o conhecimento das armas. Já recebemos as armas, recebemos metralhadora, fuzis, pistolas, munições, bazuca, esses armamentos portáteis. E entramos no conhecimento, e houve explicação, porque não houve muita dificuldade, porque já tinha brasileiros que foram, já antes do primeiro escalão, já terem contato com os americanos, aprender todos esses manuseios das armas,
preparação de comida, de coisa, avanço, então nós já tínhamos os métodos, mesmo os brasileiros, acompanhado muito bem com os americanos, que acompanhavam para ver se saía certo. Mas nós já tínhamos essas pessoas que já foram aprender dos americanos. Então não foi muito difícil, nós temos pelo menos os manuseios das armas, foi coisa facílima, foi tudo fácil. Agora, quanto ao fardamento, nós fomos, quando fomos para a linha de frente, nós fomos com o nosso fardamento mesmo, porque era verão, tinha muita chuva, era chuva torrencial a partir de novembro, chovia todos os dias, chovia o mês inteiro. E nós então, quando foi em 1º de novembro, nós já fomos para frente, não lá na linha de frente, mas nós ficamos nas imediações do rio, no Vale do Rio Sérpio, onde o 6º RI já tinha posto em recuo a tropa alemã. Então eles já tinham se localizado há já muito tempo, mesmo que já vinham preparando, eles já estavam lá nas cordilheiras dos Andes, no Monte Castelo, Soprasaço, toda aquela zona lá, eles já estavam lá. Então eles se localizaram lá. Então nós ficamos, esse mês de novembro, assim como segunda linha, se aperfeiçoando mais e coisa, tomando contato, e lá que nós tivemos a visita do general Marcraque, que foi visitar a tropa recente, coisa e tudo mais. E então, quando foi dia 30 de novembro, nós entramos já na primeira linha. Já fomos para a primeira linha de frente. Tanto tá que dia 2 de dezembro, nós fomos na linha de frente. Então, eu recordo do local onde tomei a posição, que se chamava Abetaia, um lugar limpo, muito limpo, os alemães lá em cima, a gente não ia nada, mas nós até abusávamos um pouco, nós dávamos um pouco de sopa, viu? Nós fomos de noite, caiu o dia, onde que tem alemão aqui? Não tem nada, né? Todo mundo dando sopa e os alemães lá dando risada, só vendo onde é que nós estávamos, né? Então foi isso aí. Quando foi de noite, eles atacaram onde houve um recuo, que depois a gente chega a contar essa história desse recuo que nós fizemos. Eu não sei se completei bem a vossa pergunta, né? Não, se eu deixei... Como é que era feita a divisão da tropa, digamos? Como é que era selecionado o pessoal que ia para frente, para uma linha de fronte, e ficava na retaguarda? Bom, a linha de frente, o que está na linha de frente, quando não está em combate, eles estão na linha de frente. Fica lá, a linha de frente, aqui a linha de frente é alemã, não sei onde é lá. Sim. No meio fica a terra de ninguém. Fica a terra de ninguém. Agora, atrás da primeira linha, tem a segunda linha. Tem a turma lá que está em descanso, como quer que seja, mas sempre na atividade, pronto para qualquer infiltração de patrulha na primeira linha, ou qualquer coisa que houve lá, um ataque qualquer, a segunda linha já fica preparada para qualquer avanço de emergência. E depois, então, tem os comandos, né, para trás, tem mais tropa, mas sempre tem a segunda linha em posição. Fica mais à vontade, mas sempre debaixo de bombardeio, de morteiro, de canhão, dessas coisas. Sempre está debaixo de coisa. Mas só que não tem aquela preocupação com patrulha alemã, que o que está na primeira linha é todo, principalmente à noite, é uma preocupação de patrulha, porque tanto lança patrulha como recebe patrulha, né? E as patrulhas sempre se encontram na terra de ninguém. Há tiroteio quando não é lá, é aqui, para lá, de um lado, do outro, a noite toda noite há tiroteio de patrulha, né? E assim foi a defensiva toda no inverno, porque nós atacamos os alemães, quando nós chegamos lá, houve um ataque
dia 24 e 25 de novembro. Depois, dia 29 de novembro, outro ataque. Tudo tropa recente que chegaram lá. Não era do 6º que já estava lá, não. Era do 11 RI de Minas e do 1º RI do Rio de Janeiro. E dia 24, 25 e 29 de novembro. Depois, dia 12 de dezembro, que já tinha neve a dar com pau, viu? Dia 12 de dezembro fizemos o último ataque de dezembro, né, do inverno. Subiu o brasileiro, morreu o brasileiro lá em cima do Monte Castelo. Teve os brasileiros que subiram lá. Já no dia 29 já teve brasileiros que subiram lá. Tiveram lá em cima. Tanto tá que lá houve até os alemães que admiravam, né? Que enterravam os brasileiros lá e escreviam: aqui jaz um herói brasileiro, né? Que eles admiravam muito os brasileiros. Então é isso aí. Mas onde tinha brasileiro era brasileiro. Não tinha nada com o comando americano. Nós obedecíamos, nós tínhamos nosso comando e tinha uma extensão da nossa linha de 15 a 20 quilômetros de extensão de linha de frente para nós, todo o Muro Castelo. A pior frente na Itália ficou reservada para os brasileiros. Então lá que nós fizemos a nossa estreia, mas fizemos o nosso ataque. Obrigado. Seu Vitório, numa conversa com o senhor, eu fiquei muito impressionado de ver a sua coragem, mas não foi nem na guerra. Foi antes de partir para a guerra que o senhor, termo do senhor, desertou do Rio de Janeiro para vir despedir da família aqui em Itapetininga, para depois voltar para lá sem saber se teria punição ou não. Como é que foi esse acontecimento? Fiquei muito impressionado com isso. Esse foi muito importante, viu, para a minha vida e para as pessoas que viram a coragem. Nós chegamos de uma marcha lá da Praia dos Bandeirantes, que eram 30 quilômetros. Nós fomos num dia guarnecer aquela praia para o 1º RI embarcar. Como não embarcou, o outro dia nós voltamos. E era para voltar a pé. Então a tropa estropiada, e chegar lá, só posar e voltar, caminhar mais 32 quilômetros, nós agarramos o mato. Ninguém mais marchou, cada um, coisa, tá? Então eles foram obrigados a mandar os caminhões para nós voltar para a Vila Militar. Aí ficou o dia todo, né, naquele vai e vem, mas nós voltamos. Foi quando nós chegamos na Vila Militar, e eu cansado que estava, com fome, porque com aquela divergência que houve, não almoçamos, não tivemos nada. Nós tivemos pro mato, comendo lá fruta, essa jaca, essas coisas, né, que tinha muito lá no rio, por aquele lado, nós comia jaca, que dava até um enfastiamento na gente, aquele enjoo danado. Mas eu cheguei no Rio de Janeiro, eu pus a minha mochila em cima da cama, tinha 2 companheiros perto de mim aqui de Itapetininga. Eu falei para eles: quer ir para Itapetininga hoje? Vamos, você me acompanhe, que se não quiser eu vou. Eu falei: nós vai também. Porque nós tínhamos certeza que nós também ia embarcar. O mais cedo, mais tarde, ia embarcar. Nós vamos, então, largamos a mochila lá e, sem banho, sem nada, viemos para a estação do norte e pegamos, compramos passagem até uma certa altura, porque o dinheiro não dava, e depois viemos na carona. Viemos com dificuldade, sofrendo, em Caçapava, fomos presos, conseguimos escapar, chegamos em São Paulo, tinha patrulha lá na estação de São Paulo, nós pulamos do trem antes de chegar na estação, né? Houve toda aquela dificuldade, mas chegamos em Itapetininga, felizmente chegamos. Viajamos então a noite inteira, o dia inteiro, a noite inteira para vir novamente de São Paulo até Itapetininga. Foi a noite toda. Foi outra guerra. Foi outra guerra, mas viemos.
Chegamos, cada um foi para sua casa. Eu fui para Chapadinha, o outro colega meu, que se tornou-se cunhado depois, que é irmão da minha mulher, né? Foi para Chapada Grande, e o outro ficou em Tatuí, porque ele era de Santa Adelaide. E depois de 8 dias, que nós conseguimos se reunir, que foi esse Benedito, foi na minha casa, ele e o pai dele, bem cedo, lá na minha casa, nós combinamos. Aí nós perguntamos para o Zélio, como é? Nós vamos embora para a guerra. Nós vamos ou não vamos? Meu pai respondeu desse jeito: vocês são homens. E vocês sabem muito bem o que estão fazendo. Vocês não estão fazendo por querer, vocês estão em cumprimento. O que vocês fazerem, está feito. Aí eu falei, então nós vamos. Vamos. Deus acompanhe vocês. Eu rezo para vocês. Então combinamos, então e no outro dia, nós se reunimos daqui, fomos, pegamos lá o de Santa Adelaide e voltamos. Mas chegamos lá no Rio de Janeiro, já tinha passado 10 dias. Né? Chegamos, a tropa estava tudo em prontidão para iniciar o embarque. Você imagina? Tudo em prontidão para marchar o embarque. Eu fui direto, me apresentei para o meu tenente, para o meu capitão Elzio Arvim. Era um carioca, muito bom. Eu apresentei para ele, depois disse, minha Vitória, onde você esteve? Eu contei tudo o caso, foi despedir da minha família, eu aqui estou. Então, pá, tá bom, então pega a vossa mochila aí e fique esperando aí que qualquer hora nós vamos embarcar. E o mesmo aconteceu para os outros e assim fizemos. Até nesse tempo eu tinha feito um curso de emergência de cabo, lá no Rio, que era para nós receber, dar em boletim, receber de dia 7 de setembro. E dia 7 de setembro, justamente, eu estava na minha casa, na Chapadinha. Não peguei a promoção, mas também não deu nada em boletim, não fui punido, porque eles deram graça de voltar. Né? Eles deram graça de nós voltar. E assim se foi. Né? É essa a pergunta. Muito bom. Seu Vitório, dos países sul-americanos, parece que o Brasil foi o único país a entrar na guerra. A Argentina, ao que consta, ficou neutra, e os outros países, embora tenham assinado uma declaração de apoio aos aliados, não entraram na guerra. Qual foi o sentimento que dominou o soldado brasileiro partindo para a Europa numa guerra que aparentemente não era a sua? Ele foi disposto a lutar como se ele estivesse defendendo a sua pátria, ou uma parte da tropa já foi desanimada por entrar numa guerra que talvez não fosse sua guerra? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito boa, muito importante, mas a verdade é esta: a maior força dos pracinhas, dos brasileiros, foram para a guerra, eles sabiam que foram para a guerra, e iam lutar contra os alemães, mas nada eles sabiam julgar isto ou aquilo. A única coisa que a gente julgava era isto: poxa vida, por que nós deixar o Brasil e vinha aqui? Por quê? Era a pergunta que a gente fazia para um para outro, né? Mas a maior força dos pracinhas estava inexperiente nessa parte. Mas a gente analisando o andamento, como é que era, agora a gente pode analisar, é um caso que de fato precisava ir até lá. Precisava, porque depois do Brasil perder mais de 25 navios dentro, bem dizer, nas praias brasileiras, perder mais de 1000 tripulantes e passageiros, né? Agora, defender, eles não atacaram nós aqui, mas nós fomos obrigados a ir lá, por causa que as forças aliadas que estavam lutando lá na Itália, estavam em dificuldade, estavam cansados em cansaço. Eram muitas linhas de frente, então precisava de apoio. Então essa divisão brasileira, que era 3 que era para ir, foi uma só, os americanos nem sabiam, né, como ficaram contentes de nós chegar lá, né? Ficaram
barbaridade contente, embora que eles pouco julgassem os brasileiros que pouco podia fazer, porque inexperiente de coisa, pouco preparo e tudo mais, mas eles ficaram abismados quando foi o dia da tomada mesmo do Monte Castelo, que foi dia 21 de fevereiro de 45, eles ficaram abismados, porque os brasileiros, junto com a 10ª de montanha americana especializada, quando a 10ª de montanha subiu em Belvedere, lá em Sopraçaço, em Belvedere, já tinha brasileiro lá, primeiro do que a especializada de montanha. Então os brasileiros não tinha terreno, para ele era na planície, era na água, era no lodo, era nas montanhas, era soldado que, mesmo sem preparo, sem especialização daquele ataque, daquele compromisso, ele fazia tudo. Ele era de montanha, ele era coisa, ele era da água, ele era experimentado em tudo. E então, os próprios alemães admiraram e falaram que a 148ª divisão alemã, que caiu no poder dos brasileiros, e eles falaram que nunca viu combatentes, soldados corajosos igual aos brasileiros. Sr. Vitório, há uma versão histórica que fala que esse afundamento dos navios brasileiros aqui na costa do Brasil teria sido feito pelos próprios aliados, no caso pelos americanos, que era para forçar o Brasil, que estava na dúvida, a entrar na guerra. O senhor concorda com isso? Como é que o senhor vê esse aspecto? Olha, isso daí, mesmo quando antes do nosso embarque, já corria esse boato, já tinha essa conversa, que é uma coisa até que dava para a gente acreditar, né? Para o Brasil então se decidir logo, porque o Brasil estava amarrando muito o Getúlio, né? Falava que o Getúlio era muito amigo do Hitler, coisa, né? E como de fato era o mesmo, então tinha essas versões, né? Mas os alemães não queriam de jeito nenhum que os navios brasileiros que se rumavam para o norte, era porque tinha carregamento de cereais, de coisa, né, que podia ajudar, ia lá para os Estados Unidos. E eles não deixavam ir mesmo, não passavam nenhum. Eles afundavam mesmo. Mas afundaram bem quase a maioria aqui nas costas do Brasil, né? Então uma coisa que a gente não pode, até hoje, né, fica, como se diz, essa pergunta no ar, né? Mas é essa aí, né? A gente continua ainda em dúvida. Vitório, nós temos aí naturalmente o campo de guerra é difícil e ingrato. Além da neve que o senhor enfrentou, os pracinhas enfrentaram, neve era novidade, difícil para o brasileiro. Como é que é o comportamento de uma tropa numa guerra, quando o senhor deparava com o seu companheiro ferido ou morto, ou também o adversário, no caso da Itália, o alemão morto? Como é que era o comportamento da tropa? Se a retaguarda atendia prontamente? Como é que era o comportamento desse trabalho durante uma guerra, como foi na Itália, com a Força Expedicionária Brasileira, enfrentando os alemães, ao lado dos americanos? Como era o comportamento de atendimento ao colega ferido, ao que era hospitalizado, ao que era morto? Como é que é o tratado ali de comportamento num campo de batalha? Muito bem. Sempre, quando existe um ataque, vai haver um combate, é acompanhado, a gente sempre é acompanhado pela Cruz Vermelha. Então cada companhia, cada pelotão tem meia dúzia, ou mais às vezes, de soldados da Cruz Vermelha, que são já também especializados
eles já carregam todos os curativos de emergência, para ferimento, qualquer coisa, eles já são enfermeiros, né? Eles são especializados para esse caso de urgência. Então é um caso que a gente está atacando, vê um companheiro da gente, cai ferido, morto, como que seja, que geralmente sempre acontece. A gente, às vezes, o da Cruz Vermelha não está ali junto com a gente, ele vem mais na retaguarda, mais coisa, debaixo de um bombardeio, coisa, sempre há esses imprevistos de atraso. A gente pode, por exemplo, apanhar esse companheiro e arrastar num lugar, num buraco de bomba, num lugar para ele não ser atingido novamente. É esse socorro que a gente pode dar para o companheiro, mas não impede, por exemplo, o avanço dele, que o que está ferido, morto, vai ficando. A Cruz Vermelha é que vai atender, né? Tanto seja parceiro, companheiro da gente, como o inimigo, que a gente mais para frente vai tomando um terreno, qualquer coisa, a gente vê o inimigo também, né, ferido, né, qualquer coisa, a gente também pode proteger o caso dele, né, dar uma proteção, arrastar para cá, para lá, para não ficar muito às vistas de outro ferimento. Mas a gente nada faz de curativo dessas coisas não, porque tem a tropa especializada da Cruz Vermelha para essa finalidade. Roberto Beleza, só completando, no caso de prisioneiros, como é que era feito, o pessoal era bem tratado, os alemães prendiam os brasileiros, soube de casos assim, como é que era o comportamento dos prisioneiros atendidos pelos alemães? Seu Vitor, olha, antes dessa pergunta do Carlinhos, completando, era uma pergunta que eu ia fazer, já fica uma só. O senhor contou que os alemães gostavam de ficar com os brasileiros e não com os alemães, com os americanos, por causa do jogo de truco, de futebolzinho. O que o senhor me disse sobre isso? Não sei se está dentro da... prisão também. Mas primeiro, o caso da pergunta do Carlinhos aí, é o qual mesmo? A pergunta não, é prisioneiros brasileiros. Sobre o prisioneiro. Olha, os brasileiros que foram presos pelos alemães, nós tivemos parece que 70 prisioneiros que foram resgatados, que tiveram presos. Inclusive, parece que tinha 4 aviadores, né, que foi derrubado o avião, então eles prenderam. Mas nesses prisioneiros tinha capitão, tinha sargento, tinha tenente, tinha o restante soldado. Eles foram, o que era rigoroso era a entrevista, a pergunta que eles faziam, né? Sobre o que tinha, ou qual era isto, sobretudo o que tinha na tropa, por exemplo, do Brasil, o que os brasileiros tinham, quantos soldados que tinha lá, ou coisa, era para contar tudo. Então eles forçavam a barra, né? Ou a interrogação, eles forçavam muito, mas e sempre faziam isso. Agora, eles passaram muito mal sobre o acomodamento, que eles não foram para a retaguarda, foram lá para o campo de concentração de prisioneiros, mas mal acomodado, mal alimentado, porque para eles já estava meio escasso, né, para a tropa, nem se fala para os prisioneiros. Faziam lá sopinha vamos dizer, até de capim para dar para os prisioneiros, né? Então, eles passaram mais sobre isso, mas não foram assim maltratados, coisa de fazer torturação, isso aí não houve. Agora, o do senhor cai depois da guerra, após-guerra. Após-guerra, nós, quando fomos para os acampamentos, que fomos para cá, para lá, pouco tempo nós tivemos num acampamento junto com os alemães, né? E os alemães assim nem ficavam a par deles, mas eles eram o nosso cozinheiro. Ele fazia o café para nós, o almoço, a janta, né? E era bastantes alemães que tinham lá, viu? Se eu não me engano, era
Era um regimento, 5 mil e poucos homens também que estavam lá. Mas como os alemães, todos eles, tinham especialidade. Eles tinham especialidades. Ou era ferreiro, ou era carpinteiro, marceneiro, todos eles tinham uma função. Então a maioria dos alemães prisioneiros, os americanos, tinham caminhões americanos, tudo, mas nada de americano no meio. O americano não era motorista, o americano não dava ordem para um soldado, não dava nada. Era só os próprios alemães que mandavam. Era um regimento, então quem era o responsável ali era o comandante. Então se houvesse qualquer coisa entre soldado, deserção, briga, qualquer coisa, quem ia responder era o comandante, não o soldado. É uma coisa que nunca houve, não nada, eles trabalharam tudo direitinho, tudo mais, mas nas horas vagas, quando vinham do serviço, quando não iam trabalhar, nós jogávamos futebol junto, nós raspava a canela com os alemães lá, né? Aí não era outra guerra, né? E no truque também, sabe? Nós não compreendíamos nada, mas o baralho dos italianos não era fácil, né? Porque era por desenho, né? 4 de pau era 4 pau, né? Isso por desenho inteiro era fácil. E nós jogávamos lá, não sei, nós jogávamos cigarro, chocolate, porque aí eles tinham o mesmo tratamento nosso. Quando eles entraram lá trabalhar, que eles iam trabalhar na construção, refazer os prejuízos, né? Das ferrovias, das rodovias, das pontes, né? Essas coisas, então eram os italianos e alemães que iam trabalhar o que eles destruíram, não é? Então eram sendo reconstruídos, mas eles tinham o mesmo tratamento que nós tínhamos como vencedor e eles tinham como vencido. Tinham o mesmo tratamento, tudo igual. Seu Vitório, ontem eu estive com um colega seu de participação em guerra, o Argemiro Toledo, Miro. E conversando com ele, tentei ver se ele faria uma pergunta especial para o senhor. Ele reagiu, não quis, depois com jeitinho nós fomos conversando com ele e ele no fim contou e até fiquei muito impressionado, ele chorou e falou, olha, estou arrepiado, sobre a Batalha de Montese, que foi a pior na opinião dele, que ele esteve junto com o senhor. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente. De fato, depois que nós escapamos das cordilheiras ali do Monte Castelo, nós confrontamos com Montese, uma cidade boa, uma cidade grande, bem no alto, uma montanha, uma extensão de área de terra, assim, uma serra, e ali os alemães fizeram, para nós foi a última defensiva que eles fizeram, foi ali depois que recuaram dos Apeninos, do Monte Castelo. E foi o meu batalhão que ficou incumbido mesmo de atacar direto a cidade. E nós estava então numa linha de frente, onde está essa fotografia aqui, chamado esse local de Iola. Ficava confrontando com Montese. Então, nós começamos um ataque lá às 8 horas da noite, atravessamos uma planície debaixo de um fogo de alemão já de noite. Ele sabia que não ia atacar, descobriu, desceram a mecha. Tinha um pequeno córrego no meio do vale, que o soldado foi indo, foi tomando, encheu de tanto soldado que dali uma hora encheu o córrego, estava transbordando a água. Foi aí a água que fez nós sair. Aí nós reiniciamos o ataque. Atacamos a noite toda. Quando no clarear do dia nós estava já entrando na cidade. Aí que foi só não lutamos com os alemães lá de arma branca, porque os alemães não topavam na baioneta.
Eles não topavam na baioneta, não topavam. Eles topavam no gatilho. Nós lutamos o dia inteiro de gatilho assim, passo a passo, com bazuca, foi indo para conquistar, para nós entrar na cidade. Foi o dia inteiro para nós entrar na cidade. Então não houve na Itália, em local nenhum de combate, mais sangrento do que foi em Montese. Morreu, houve muita gente ferido, e um ataque, pro meu ver, que eu assisti todos os ataques ali, quando não participei, eu assisti os outros atacar ali de Monte Castelo, não vi nenhum tão horrível como foi Montese. O fogo que esses alemães fizeram depois que nós entramos na cidade, antes de tomar e depois que nós tomamos. Porque eles, quando recuaram, que eles desocuparam a cidade, eles desceram o mestre. Mas foi mais de 36 horas de fogo, de não dar trégua de 5 minutos. Foi muito duro essa batalha de Montese. Senhor Vitória, aproveitando que o senhor está falando do calor do combate, na literatura se vê muito falar a respeito da famosa paralisia que acontece com os combatentes. Às vezes o combatente não sabe se dali um minuto ele está vivo, ele está morto. Então, segundo essa literatura, ocorre uma paralisia, um pânico em alguns combatentes. Ou então, quando um combatente vê o companheiro cair morto, ele se transforma numa pessoa mais feroz, numa pessoa que o nervo escapa do seu controle. É correto esse tipo de acontecimento na frente de combate? Bom, esse é uma casualidade. Parece para certas pessoas, né? Que parece, dá isso mesmo. Que é a natureza, ou não sei, da pessoa, que eles não podem muitas vezes ver sangue, já se pavora, coisa, tudo mais, né? Então, como nós tínhamos um catarinense, quando nós ia para a batalha, ele era do meu grupo, mas eu já falava para o tenente, olha, não mande, esqueço o nome, não mande fulano de tal, porque ele vai atrapalhar. Se é 12 homens, nós vamos em 11. Vamos, porque ele na hora, que não há um combate, se há um ferido, qualquer coisa, ele disparava, ele gritava, ficava gritando, né? Então a gente evitava disso, e era um senhor vistoso, grande, bigodudo, né? Mas ele tinha esse coisa. Onde tinha um carioca também, que nós chamávamos ele de paura, nós até apelidamos ele de paura, né? Porque nós saímos em patrulha, nós deixávamos ele já, olha, você fica aí, nós vamos lá fazer uma patrulha mais para frente, você fica vigiando, fazendo cobertura para nós aí. Se há algum tiroteio, qualquer coisa aí, você vigia, velho. Agora, quando não acontecia nada, ele me abordando, ele passava fogo na gente. Quer dizer que ele se apavorava, né? Qualquer coisa. Nós mesmo já aconteceu, para mim mesmo, que nós não queria. Então ele ficou apelidado por paura, né? Mesmo, né? Paura, né? Então acontece esses casos, né? De pessoa, como nem todos têm, né? Como tem gente de coragem demais. Eu tinha junto comigo um outro catarinense chamado Pedro Silva, que era o bazuqueiro do meu grupo, né? Que era um homem, esse homem não tinha nervo, não tinha nada. Ele chegava lá mesmo no entrar em Montese, ele junto comigo, ele falava, Nalesso, da onde que está saindo essa rajada da Lulinha aí? A Lulinha está falando lá, vamos ver onde é que essa Lulinha está falando, eu quero mandar uma mexinha lá. Era noite, coisa, digo, manda lá, vamos mandar uma mecha lá, né? E ele mandava, ele não tinha nada, ele tranquilo, não tinha, era de dia, era de noite, uma pessoa que encorajava, era ele, tinha o meu atirador também, né? Que era o Macário, que chamava, né? Era um catarinense também, né? Um homem destemido, coisa, não tinha, quer dizer que aquilo você vê uma pessoa. Eu não digo que tivesse coragem de guardar ele, mas eu não demonstrava medo, não demonstrava nada. Por quê? Porque eu estava a par deles, de homens que corajoso. Né? Que um que pode fazer medo. A Lourdinha é metralhadora alemã. Alemã. Que dava uma rajada. Dava uma rajada. Até na outra entrevista eu falei, até foi bom nós tocar nesse assunto. Eu falei que essa Lourdinha, ela dava mille
200 tiros por segundo, não, é por minuto. Ela dá 1000, a que hoje temos armas aí mais, mas naquela época a agulhinha dava 1200 tiros por minuto. Era uma arma feroz. Passasse ela assim, coisa no corpo de uma pessoa, ela atorava mesmo, viu? Senhor Nalesso, eu vejo pela apresentação aqui do Dr. Roberto que o senhor foi chamado para o Exército em 1942, mas só foi para campo de batalha em 44. O senhor ficou 2 anos em treinamento no Exército? Não. E uma segunda pergunta, desculpe, encaixando nessa, eu queria saber quantos de Itapetininga foram e por que o senhor foi escolhido como um deles e os outros itapetininganos também? Acontece que aí houve um pequeno engano na data da minha apresentação aí. Talvez se eu falei errado ou foi compreendido errado. A minha apresentação deu-se 29 de fevereiro. Deu-se 29 de fevereiro de 43. 29 de fevereiro de 43. Né? Então tem que, como se diz nessa aí, ajustar esse pequeno engano que houve. Foi em fevereiro, né, nesse mês de agora, que eu me apresentei aqui no 5º BC. E saí daí já escalado, destacado para fazer os exames em São Paulo, para ingressar na FEB, que nós fomos então para o depósito de Caçapava. Ela tornou-se, depois que o sexto era, tornou-se depósito de pessoal, né? Então foi curto tempo meu, foi em fevereiro de 43, né? De 43 que eu me apresentei. Em agosto de 42, saiu no jornal para a turma se apresentar em 43. Então a minha apresentação se deu em 43. E tinha mais itapetininganos? Quantos eram? Só nesse contingente, porque já tinha ido um contingente já que foi para o 6º RI, onde foi o Dito Gato, o carteiro, foi o Domingos Barreira, foi é uma porção, no momento não recordo o nome, que foram já no primeiro contingente, com o 6º RI. Que eles já foram já em 42. Agora, o meu contingente, nós saímos, foi mais ou menos uns 60 homens. Daqui de Itapetininga. Aí é região, né? Capão Bonito, São Miguel, coisa, né? Mas nós fomos 50 homens em que fomos fazer esse exame para... Como é que eram escolhidos as pessoas? Por que eram só esses 50 foram escolhidos? Havia algum critério de escolha? Olha, eu só fiquei sabendo quando nós entramos em forma e deu no boletim. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, deve se aprontar para tal hora da noite ou amanhã cedo, como fosse, para serem, vão prestar exame em São Paulo, vão ser removidos para São Paulo para prestar exame para o serviço da FEB. Quer dizer que ninguém não tinha notícia, não tinha nada antes, né? É uma explicação. A gente não tinha explicação, porque não tinha esse motivo. Mas o que havia bastante era pessoas que quebravam o galho durante essas 10 ou 12 horas, que quebravam o galho. Né? Muita gente, eu conheço gente aqui de Itapetininga, que quebrou o galho, uns 4 desse contingente que puseram outros em lugar. Eu mesmo também, se fosse, porque, poxa vida, eu não tinha nem jurado bandeira ainda, para mim, coisa que eu se apresentei, incorporei em março, abril, maio. Quando foi em julho já estava em Caçapava, já tinha feito, não tinha nem 5 meses de praça aqui ainda. Pois é, nós temos aqui a figura e as palavras muito expressivas do senhor Vitório Nalesso. Naturalmente, nós que sempre estamos aí junto do pessoal, dos ex-combatentes, ele e os seus companheiros, gostamos de recordar
de entrevistar, de cumprimentar esta gente valente que dignifica o Exército Brasileiro e dignifica a nossa cidade. E defenderam muito bem o Brasil. Mas ainda nós temos a colocação seguinte, Sr. Vitório. A deserção, aconteceu muita deserção de nossos militares, soldados aqui no Brasil, antes de embarcar com a paura. A deserção no campo de luta na Itália aconteceu também. E depois da vitória, naquele período que a Itália estava massacrada, o comportamento de muitos brasileiros, seus colegas pracinhas, foi de modo, digamos, a abusar da mulher italiana. Alguns se casaram, houve prostituição, houve miséria, houve, digamos, problemas da integração do brasileiro com as italianas e com as famílias italianas. O que aconteceu na parte festiva depois da vitória e antes disso a deserção no Brasil e na Itália? Houve 4 deserções aqui de Itapetininga. Agora, lá na Itália, lá não tinha jeito de desertar. Desertar para ir para onde? Se desertasse depois, como é que ia voltar? Então não tinha jeito de desertar. Lá tinha que aguentar a bala. Agora, após a guerra, o meu regimento, o 11º RI de Minas Gerais, sofreu muito, porque depois que terminou a guerra terminou 8 de maio, e nós só embarcamos em retorno dia 20 de setembro, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, ficamos 4 meses lá. Quando terminou a guerra, nós estávamos em Turino, mas de Turino viemos logo para Alessandria. E a Alessandria estava bom, uma cidade grande, bonita, tinha rio para a gente tomar banho bastante, tinha lugar para ir passear, cidade vizinha, como Gênova mesmo. De Alessandria a Gênova, eu ia cada 2 dias, 3 dias, eu ia em Gênova, né? Eu era pegar um dinheirinho lá e coisa, vender cigarro para os italianos lá, qualquer coisa, eu partia para Gênova passear, né? Que lá a gente se virava. Então, porque lá esse cigarro que nós recebia, valia dinheiro bom lá, os italianos que gostavam de fumar, porque nós recebíamos cigarro Camel, Chesterfield, Ordiolo e outros cigarros. O cigarro melhor dos Estados Unidos ficou requisitado para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Os melhores, tudo que era melhor de coisa de guerra, lá nos Estados Unidos, tinha isso aí. Era para soldado. Tudo. Roupa, cigarro, comida, tudo de primeira, tudo que tinha de primeira, que isso podia ter nos Estados Unidos, tinha na campanha. Se passava mal, era por falta de transporte, por frio, qualquer coisa lá. Mas, voltando ao assunto, de Alessandria, nós viemos para Francolise, um lugarzinho 20 quilômetros de Nápoles. Um campo, não tinha nada, umas casinhas longe. Lá foi feito um acampamento meio escolhido pelos brasileiros, não sei. Tem muita coisa para a gente explicar sobre esse negócio, não dá tempo, então vamos parar nisso aí. Ficamos nesse lugar sofrendo, então os brasileiros ficou lá, não tinha onde ir, começou a pegar, fazer tocha, fazia tocha para todos os lados. Teve um brasileiro que fez tocha até para a Rússia, você imagine? Foram para a Rússia, brasileiro. Vai para um lugar, Roma, então ia para esses lugares, e os que ficavam ali foi desmoralizando o bom andamento da FEB que teve até esse momento. Porque o que é fazer tocha? Tocha, sair por conta, sem ordem, sem permissão. Então até aí havia abertura com mulheres também. Então a turma que ficou ali virou numa prostituição danada, viu? Coisa incrível. Ficou aquela... Dali, quando nós fomos para essa Francolise, dali 30 dias, tinha mais mulheres no acampamento em roda, beirando um ribeirão lá, tinha mais mulheres italianas
ou não italiana, não sei, tinha mais mulheres do que o regimento, do que homem, né? Então a turma ficou lá, e debaixo de uma poeira danada, porque o acampamento foi feito no meio do campo de lavoura, lá, sabe? Agora fechei as ruas para cá, para lá, onde entravam os caminhões, saíam, porque a rua principal era asfaltada, mas ainda fazia uma curva. Não fazendo aquela curva lá, não fazia, mas... E os caminhões que entravam lá eram um pó e um calor medonho, viu? Sofremos barbaridade. E eu ainda tive bons tempos, porque eu quase pouco parava no acampamento. E, por sinal, ainda tive mais de 20 dias, quase um mês, que me deram licença para mim para ficar em Roma. Então lá eu tinha tudo. Lá não gastava um tostão e fiquei um mês lá comendo e bebendo, dormindo e passeando. Completando só, os americanos mandavam artistas fazer shows também lá, né? Mandavam. Muito artista famoso teve lá. Muito, mandava. Isso no ponto que depois que terminou a guerra tinha todas as, né? Mas ali quando tiveram no Franco Lise, lá logo também eles se retiraram, né? Nós ficamos sofrendo lá. O senhor lembra o nome dos artistas, algum? Não lembro. Não. Não lembro. Não era? Não era o importante. Não era o importante da gente. Seu Vitório, o senhor citou aí Roma, onde o senhor passeou muito, com tudo pago, numa vida boa, inclusive conversou com o Papa Pio XII na época. Como é que foi esse acontecimento? Quando eu tive essa oportunidade de ser premiado nesses 20 dias de passear em Roma, sem gastar um tostão, tudo por conta do exército, eu tive essa oportunidade de conversar com o Papa, porque nós reunimos lá uns 15 brasileiros. E os brasileiros eram fáceis de conhecer, porque conforme os outros também eram, mas o brasileiro sempre carregava no braço uma escrita Brasil, trazia Brasil. Além da cobra fumando, também escrito Brasil. Então, um dos soldados brasileiros era conhecido Brasil, lá os italianos todos conheciam, né? Brasileiro. E o Papa, quando viu essa turma de brasileiros, que lá era um dia de visita, nós juntos, ele mandou apartar esses brasileiros. Ele mandou tirar nós da fila que ia passar por ele, para deixar por último, até um certo ponto. Está lá, depois vai os brasileiros. Então, quando dali uns 10 ou 15 minutos, que ele atendeu muitos soldados que tinham lá, era americano, inglês, esses eram um pouco, mas tinha marroquino, tinha canadense, tinha muitos soldados, ele atendeu, e mesmo os outros civis. Aí nós fomos, eram uns 20 brasileiros. E eu sempre gostava de ficar por último, nunca gostei de ser o primeiro. Eu sempre gostava de ser o último, eu quero ser o último. Então, quando eu cheguei, a gente se inclina, beijei a mão dele, ele perguntou meu nome. Aí eu falei, Vittorio Nalesso. Nalesso, descendente de italiano. Era descendente de italiano, disse, sim, sou descendente de italiano, né? Aí ele perguntou da onde que eram meus pais, né? Meus pais, a avó era são lá de Pádua, Padovano, tudo mais. Aí então ele me abençoou a família, tudo, coisa. Eu levei daquelas bênçãos do Papa, eu estava com uns 10 ou 12 que tinha tirado para irmão, para tio e coisa, sabe? Ele então abençoou meus objetos e coisa, e preciso despedir, mas conversei com o Papa. Momento emocionante. Momento emocionante. Foi a minha maior alegria
nessa parte de religião, foi esses tempos que eu passei em Roma, porque conheci não só o Papa, mas conheci as igrejas principais. Eu estive no Coliseu, estive lá no local onde foi preso São Pedro, São Paulo, os apóstolos, vi a cadeia, as correntes, lá o local, lá no centro, o local onde foi fuzilado Santa Cecília. Eu vi tudo isso dentro do Coliseu. Fui na igreja São João Latrão, né, onde está lá as escadas, que veio transportado lá de Jerusalém, onde Jesus Cristo subiu a conversar com Pilatos. Os pingos de sangue estavam certinho naquelas escadas laúdas, assim, são 20 ou 22 graus, estava o rastro de Cristo com o pingo de sangue perfeitíssimo dele, coberto de vidro. A gente subia de joelho rezando o Padre Nosso até lá. Então vi um pedaço do madeiro da cruz, vi uns pedaços da coroa do espinho de Jesus. Quer dizer que estão coisas que a gente gostava, porque o meu avô falava. O meu avô sempre falava, dizia: olha, lá em Roma tem a estátua de São Pedro, que o dedão da unha dele, assim, do pé, está gasto de tanto o pessoal passar o dedo, passar a mão lá para beijar. Eu tinha 7, 8 anos, 10 anos, né, quando ele contava essas histórias, e aquilo me inculcou, né, que quando foi a primeira vez que eu fiz a tocha, eu estava em Alessandria ainda. De Alessandria eu fui lá em Roma, porque falava que nós íamos embarcar em Gênova. Digo que nós embarcar em Gênova, não fui em Roma. O que é isso, a gente vinha numa guerra, tanto sofrer e não conhecer Roma? Eu, mais uns 4, 5 da minha companhia, fizemos a tocha e fomos lá. Passamos uns 3 ou 4 dias lá em Roma, vimos. E com a primeira coisa que eu fui ver lá o pé de São Pedro, vi a estátua, tudo mais, olhei bem, e de fato era mesmo, viu? Um dedo grande, grosso, assim, desse jeito. O dedão dele a gente só alcançava lá, por cima de uma grade, coisa, a gente só alcançava lá. De fato estava gasto, bastante gasto. Isso daí trouxe uma melhora na parte emocional, porque depois de sair de uma guerra, a gente vê os seus companheiros quase todos ainda angustiados, não gostam de falar nessas batalhas, nessas coisas. Tem a impressão que esse período de Roma, o senhor com muita fé, a família toda religiosa, deve ter feito muito bem ao senhor em termos assim espirituais. De fato, isto me ajudou muito naqueles momentos que eu estive lá em Roma, porque os dias que estive lá, eu ia todo dia lá. Eu levantava, tomava o café, tomava meu banho, meu café, e eu ia pegar meus companheiros que eram brasileiros, nós ia lá ver as coisas. Foi lá que eu fui conhecer o pau-brasil, que era completamente tudo já dentro daquele cômodo grande, revestido com madeira. Tinha o italiano lá que ia explicando, né, madeira do Brasil, pau-brasil, coisa. E lá tinha, como se diz, a riqueza do Papa, que todos os países depositavam lá uma recordação da nação, coisa. E tinha de todas as nações, tinha lá um troféu de ouro, de prata, hoje, tudo quanto era joia, mas é infinidade, e coisa arada dos apóstolos, coisa lá. Então a gente tinha só de ver aquela igreja, de ver outras igrejas, porque a gente esqueceu os dias, os momentos que estive lá, e eu esqueci que eu passei por uma guerra. Parece que foi um sonho. E me serviu então para, de volta ao Brasil, eu tenho que contar e saber como de enfrentar uma vida que, graças a Deus, agora depois que me aposentei, eu trabalho assim com afinco numa sociedade que eu tenho, que é a Sociedade de São Vicente de Paulo, que eu trabalho muito a bem dos necessitados. É fazer casa, fazer tudo. Eu sou há mais de 40 anos dentro de uma conferência de Nossa Senhora Aparecida, que eu trabalho muito para essa conferência. Então isso aí me ajuda muito, viu? Me dá muita saúde, tanto na parte espiritual como material, me dá sempre a coragem.
Seu Vitório, o senhor tem em sua residência uma fotografia do fuzilamento do Benito Mussolini e da sua amante Claretta Petati. Nós sabemos que quando o Brasil entrou na guerra, haviam já duas facções na Itália, uma do Mussolini e uma do general Badoglio. Existiam também os guerrilheiros comunistas. Essa divisão que existia na Itália, de alguma forma, ela influiu, ela interferiu na atuação da Força Expedicionária? Alguma vez vocês tiveram apoio de uma facção contra a outra? Nós gostaríamos que o senhor contasse um pouco dessa fase. A única facção que se prontificava e ajudou mesmo muito eram os partisanos italianos, que quando nós entramos, os soldados, as forças das Nações Unidas na Itália, aí começou a surgir aquele povo que era contra o Mussolini, né? Porque o Mussolini implantou o fascismo rigoroso, duro, para os italianos. Ele consertou a Itália, levantou a Itália, deixou a Itália numa potência, como o Hitler fez na Alemanha. Mas desgostou muito uma parte da população italiana por os atos que ele fazia. Então, quando houve a guerra, houve muito essas perseguição dessas facções, essas facções italianas, interna, uma guerrilha entre eles, que um era o nazi-fascista, e outro era o nacionalista, que não era o fascista. E eles se brigavam entre eles. Então tinha uma guerra civil dentro da Itália, que só foi amenizando nas condições, no trajeto, no avanço que as tropas aliadas iam fazendo, iam amenizando aquela briga dos italianos. Tanto tá que teve italiano que foram lá para frente russa, para cá, mas deixou essa intriga, essa briga de italianos civis, né, que brigavam por causa das próprias políticas deles. Então, quando nós, num certo ponto que nós tivemos, que quando terminou a guerra, lá em Turino, eu assisti um fuzilamento. Eu assisti um fuzilamento de 12 pessoas numa tarde de uma quarta-feira, e eu e mais 4 companheiros. Nós estávamos armados, porque nós estávamos fazendo uma certa limpeza na turma lá, e deu certo nós entrar numa saída da cidade, uma fábrica grande que era de tecido, tinha lá uma turma de partisanos que vieram encontrar com nós. Aí que ele veio encontrar com nós, contou as histórias e coisas, e já estava a turma que era para ser fuzilado. Ele chamou para nós, não sabia de nada, fomos até lá. E foi quando houve o fuzilamento dessas pessoas. Retornamos, nós comunicamos à nossa autoridade, que imediatamente foi comunicado o Estado-Maior, que já foram nessa mesma noite, nessa mesma tarde, foram lá e suspendeu então esses assassinatos que estava havendo entre os próprios italianos. Então ali ele contava que a guerra era muito, porque ele perdeu uma mão, porque os fascistas cortaram a mão dele, fizeram torturação para ele, tanta coisa. Tinha outro que chegava até a fazer castrar, né, fazer o castramento. Nos próprios italianos pegavam para forçar onde é que estava um outro. Então havia pior do que a guerra. Então foi amenizando, foi acabando esse negócio, mas que houve essa grande tragédia na Itália entre os próprios italianos, houve. Isso eu assisti. Sr. Vitório, o fato mais conhecido da participação da FEB na Itália parece que é a tomada do Monte Castelo. Agora, o senhor falou também em Montese, e naturalmente deve ter acontecido outros fatos, outros acontecimentos, vamos dizer, que justificam a participação brasileira lá. Minha pergunta é o seguinte: pelo que eu entendi que o senhor falou, mais ou menos 35 mil brasileiros foram mandados pela FEB lá na Itália. 25. 25 mil.
Essa participação, no geral, avaliando hoje, bastante tempo depois, o senhor acha que foi uma participação brilhante no Brasil? Foi uma coisa que realmente teve alguma importância para a guerra? E eu queria também saber até que ponto o fim da guerra, né, representou uma alegria, uma participação. Como é que foi o anúncio do fim da guerra? Eu queria que o senhor avaliasse um pouco a participação do Brasil e destacasse um pouco como é que foi o fim da guerra. Olha, no Monte Castelo era difícil, era muito difícil, foi um lugar falado, porque ali os alemães fizeram a sua defensiva, que ali era a linha gótica, eles fizeram para não ser barrar mesmo qualquer avanço. Eles tinham ali. Mas ali ficou muito importante falado por causa da defensiva deles e a dificuldade dos brasileiros subirem lá. Mas não houve nenhum dos ataques, dos 4 ou 5 ataques de Monte Castelo, não houve nenhum tão duro, tão penoso igual foi o de Montese, porque o de Montese foi, bem dizer, 48 horas de fogos mesmo, sem cessar. Quanto que lá no Monte Castelo, quando foi o dia da tomada, 21 de fevereiro, foi tranquilidade, porque a 10ª de montanha e um batalhão do primeiro aí, eles subiram para a esquerda, à direita os brasileiros flanquearam, romperam as coisas, foram fechando, quer dizer que ali o meio eles já deram de correr, coisa que não houve uma resistência dura, né? Houve sim as mais guerras, mas nos combates inexperientes da tropa. Os 4 ataques primeiro que os brasileiros fizeram lá foi uma coisa bestial, porque a tropa não tinha experiência. A experiência nós adquirimos durante o tempo, o intervalo da neve, nas patrulhas. Aí que nós ficamos conhecendo a malícia do inimigo, né? Como é que era, como é que não era, foi perdendo aquele negócio, a gente foi conhecendo como é que fazia isto, aquilo, a gente foi se adaptando no serviço, no trabalho, que quando veio, a gente já veio os ataques, a gente já tinha tudo como é, e no princípio não sabia nada, a gente ia meio aberto e coisa, não tinha, como se diz, aquela experiência de combate, né? E como é que o senhor avalia a participação brasileira na guerra? Olha, a nossa participação na guerra, para nós, os combatentes, até um certo ponto, foi para os soldados que foram lá, foi uma decepção. Agora, mediante o país, eu acredito que houve um grande avanço, porque o Brasil, depois da guerra, quando viu 1950, o Brasil deu de progredir, deu de aumentar as indústrias, mesmo essa volta redonda e coisa, essas metalúrgicas, foi aumentando a metalúrgica. Então houve o progresso depois da guerra, né, que houve. Então aí a gente viu, como se diz, o que o Brasil, depois da guerra, ele se desenvolveu muito. Agora, para nós que fomos, lutamos, brigamos, eu falo mesmo, foi uma decepção, porque nós, quando desembarcamos, tomamos o navio, o ditador Getúlio Vargas, ele falou: meus camaradas, vocês vão para a guerra, mas vocês serão uns homens que, quando voltarem, vocês terão toda a vossa regalia no Brasil, emprego, coisa e tal, conforme que ele prometeu. Aqueles que são da lavoura terão greves de terra, terão tratores, será tudo beneficiado pelo país, pelo Estado. Então vocês serão uns homens bem-vindos que terão todo o apoio do Brasil. Mas quando voltamos, já houve decepção, porque o nosso certificado, que eu tenho aí, posso mostrar, o nosso certificado já foi feito lá na Itália. O certificado do Teatro de Operações da Itália já foi feito lá. Quando nós voltamos,
desembarcamos, chegamos no Rio, lá na Vila Militar, já fomos recebendo a baixa. Aquele certificado não era nem certificado de primeira categoria, é certificado de campanha, de teatro de operações. Fomos recebendo dinheiro, e nem condução para nós voltar para casa não tivemos. E eu enjoei, como era lavrador e gostava da lavoura, fiz quantos e quantos requerimentos em São Paulo, ia para um lugar, ia para outro, e no fim... Getúlio não cumpriu nada? Não cumpriu nada. Não cumpriu nada. Voltou depois, mais tarde, como presidente, não continuou a mesma coisa, e a turma sofreu, porque a maior força da turma era da zona rural, ficaram sofrendo. Teve gente que morreu, muitos e muitos companheiros meus que morreram na míngua, sem ter nada, precisar auxílio de outros companheiros para ser enterrado. Só mais uma coisinha, Sr. Vitório. Como é que foi o anúncio do fim da guerra? Porque aqui no Brasil houve festa, o anúncio do fim da guerra, o rádio falava, o pessoal foi para a rua. Como é que foi o anúncio? Eu deixei essa parte, desculpe. Quando nós, depois da prisão, da prisão da 148ª Divisão Alemã, que foi feito em Fornovo de Taro, perto de Parma, né? Se entregou, então ali nós começamos por si a notar que a vitória já estava brilhando para nós, porque aí nós já não tivemos mais confronto, ataque assim, coisa e tal, esperando e vendo o grupo de alemão para lá, para cá, tudo desarmado, toda coisa, que aí que nós nem sabia que a 148ª, eu não soube, porque o meu batalhão, quando passou por Parma, ficou perto de Coléquio, em Fornovo, deixamos no meio a divisão alemã. Ela ficou no meio e nós passamos por eles. O 6º RI foi que fez a prisão dessa divisão alemã, que quando eles foram presos, nós estávamos em Piacenza, nós já deixamos para trás. E eles pretendiam, então, pegar Alessandria. Então, nós ficamos em Alessandria. Quando houve a prisão, nós estávamos em Alessandria. E o 6º RI, então, porque aí demorou. Deu como dia 28, que foi prisionado, mas dia 28 foi negociado como se diz, a negociação deles se entregarem, né? Então foi dia 28, 29 e 30. Mas de Alessandria para cá, até Turino, que nós vemos, já não tinha mais nada. Aí começamos a escutar os rádios italianos, porque coisa e tal, nós soubemos, mas não houve uma festa assim. Não sei se foi proibido por causa da força, os soldados tudo armado, toda coisa, podia, né? Ir lá e ver qualquer coisa. Então não houve esse negócio. Depois de passado uns 8, 10 dias, que nós de Turino voltamos para Alessandria, aí que foi recolhido os armamentos lá, né, coisa aí que nós fomos fazer o desfile da vitória, houve a missa, esse negócio. Vitória, uma questão que a gente sempre faz nessas entrevistas, nesses depoimentos do MIS, do Museu da Imagem e do Som de Itapetininga. Eu gostaria que o senhor fizesse rapidamente, contasse qual foi o momento mais triste dessa participação sua na FEB. E qual foi também o momento mais alegre, se é que houve algum, nesse período de guerra? Eu tive um momento muito triste, depois que nós transpomos o Monte Castelo, chegamos num local, numa cidadezinha, que nem sei o nome, que o meu pelotão chegou, demos com uma igreja, que a nossa aviação tinha bombardeado esse local, porque em volta, dentro dessa cidadezinha, em volta, muito arborizada, existia ali um ninho de canhões alemães. E a nossa aviação descobriu e bombardeou. E caiu bomba nessa igreja, e eu deparei um padre
uma mulher, uma moça e um homem, lá tudo morto, pendurado entre as ferragens. E um homem, um italiano, olhando e chorando. Esse é um dos momentos tristes que presenciei em ataque, em ação de combate na Itália. E o momento mais feliz que eu tive na Itália foi quando a notícia veio, quando nós estávamos ainda em Torino, antes de deslocar para Alessandria, foi dado a notícia que a Alemanha estava derrotada e a guerra na Europa tinha terminado. Então aí foi o momento mais feliz para mim, para todos nós, porque aí clareou a nossa vista. Nós enxergamos o dia, nós enterramos todo aquele sofrimento, lodo, suor, sangue, frio, calor, fome. Nós pusemos num buraco e solapamos, enterramos, esquecemos daquilo. Nós não tinha mais, nós não queria mais destruir ninguém e nem ser destruído. Nós queríamos então a paz e voltar para o Brasil. Esse foi o momento mais alegre. O senhor lembra do dia exato desse anúncio da rendição? O dia da rendição nós tivemos exato o dia certo, que foi o dia 8 de maio, nós estávamos lá em Turim. 45. 8 de maio de 1945. Sr. Vitório, o ditador Getúlio Vargas ficou 15 anos no poder e foi derrubado exatamente logo após a chegada, algum tempo após a chegada da Força Expedicionária Brasileira. O senhor acredita que as ideias que surgiram com a derrubada de Hitler, de Mussolini, influenciaram a tropa brasileira, principalmente os oficiais, para, ao retornarem, pretenderem reimplantar a democracia no Brasil? E muito se contribuiu, porque nós fomos lutar contra os maiores ditadores do eixo, que era Hitler, Mussolini e Hirohito, do Japão. E eram ditadores, e eles foram derrotados. Por que agora, lá mesmo nós já comentava, lá na Itália nós já comentava, nós voltando para o Brasil, como é que nós vamos fazer com o nosso ditador? Vamos continuar como ditadura? Nós, soldados, agora você pense, o Estado-Maior, os coronéis, né, que são os chefes, o que eles pensavam? Mesmo o ministro da guerra. E por isso que ele antecipou essa baixa, porque nós voltamos, ele já extinguiu a febre, acabou. Mandou cada um para o seu lugar, deu baixa e mandou os oficiais para lá, para cá e dando baixa para não haver uma revolta ou qualquer coisa ali contra ele no momento, para você ver se amenizava. Mas a ideia da democracia não caiu. Ela se permaneceu até mesmo ser a derrubada dele, como que foi pouco tempo que ele esteve lá. Você sabe de onde eu venho, é de uma pátria que eu tenho. Este aqui era um invólucro aqui de que nós tinha aqui o medicamento. Tinha uma faixa, um medicamento dentro que quando a gente se feria, pouco ferimento que a gente podia fazer o curativo, a gente tira isso daqui, passava um pó e passava a atadura. Isso aqui é para quando a gente fosse ferido. Essas duas plaquetas, quando um companheiro morria, mesmo a cruz vermelha que vinha, estava morto, ele tirava uma dessa plaqueta que era obrigatório a gente carregar. Essa plaqueta é obrigatória porque tem o nome e a identificação da gente. Morria, se botava na boca, porque os corpos lá muito estragados,
amontoado, tudo em pedaços, então ele procurava na boca essa plaqueta para identificar a pessoa morta. Esse distintivo aqui é o distintivo do 5º Exército. Era obrigado a gente ter esse distintivo aqui, principalmente não na linha de frente, mas quando a gente ia passear, que ia para algum lugar, a gente tinha que usar para uma patrulha de outras unidades, saber que a gente pertencia para esse aqui, que é do 5º Exército. Essa é a nossa cobra fumando, né? Que é essa cobra fumando. Ninguém perguntou sobre a cobra fumando, como é que ela está viva, está morta, como é que ela surgiu na tropa, né? Mas então esse aqui era obrigado nós carregar também, mesmo na linha de frente, que era pregado aqui, para saber que era o soldado do Brasil. E que os alemães diziam que era mais fácil mesmo uma cobra fumar do que um brasileiro chegar lá na Europa. Mas foram e mostraram para eles. Esse projeto aqui é o projeto da metralhadora .50. E com essa metralhadora, que eu também trabalhei muito com ela, que era mais usada para apoio da tropa que ia avançando. Porque ela tinha grande alcance e ela tem várias especialidades. De como uma era incendiária, outra era explosiva. Então essa incendiária, ela guiava o tiro, atirava de noite e a gente sabia onde é que ela ia, né? Ela chegava lá, explodia e incendiava. Era da .50. Agora esse aqui era da .30, da metralhadora .30 e do nosso fuzil Springfield, né? Então era usado na .30, que essa metralhadora dava 800 tiros, dava 800 tiros por minuto, quanto que a dos alemães dava 1.200. Agora este aqui é o dinheiro de ocupação, o dinheiro de ocupação da Itália, que é impresso pelos americanos. Tinha essa é uma delas. Eu tinha muitas notas, mas muita gente levou uma lira, coisa aí, e esta aqui era dos italianos mesmo. Essa aqui era a lira italiana. Agora, este aqui é a minha medalha, a medalha de campanha. Essa é a medalha que os ex-combatentes ganharam. Agora tem essa aqui, que é a medalha de combate. A medalha de combate, e essa aqui é a medalha de guerra. Que essa aqui eu recebi depois da guerra. Essa aqui eu recebi no ato da baixa. Eu tenho a medalha e tenho o diploma da medalha. Que o diploma da medalha é daquele quadro ali. Do quadro. Agora eu tenho este cantil. Eu tenho este cantil que usei todo o tempo. Recebi, levei aqui no Brasil, usei ele em campanha, que é este cantil que eu estou tomando uma das refeições, e deve estar, onde é que está o outro, não sei, na menina, a Boraela me deixou, mas será que não tem? Está lá, faz o favor, me dá aquele quadro que está aí em cima. Aí, este quadro aqui, eu estou com uma marmita tomando uma das refeições, dia 13 de 3 de 45, que essa mesma noite foi a noite que nós atacamos Montese. Então aqui nós estávamos tomando refeição e eu estava com este caneco e com esta marmita que parece aqui. E esse mesmo local aqui eu estou com o equipamento completo para o ataque. Era aí, estou com o fuzil, granada de mão, granada de fuzil, munição no coisa aí, só falta o capacete de aço que está aqui, está no chão. Agora este aqui é o fim do ditador. É aqui onde foi morto o Mussolini. Mataram o Mussolini
e a amiga dele é Eva Petati. E mais cinco, seis do oficiais do Estado-Maior dele. Este cantil não é um cantil brasileiro. Este cantil é um cantil alemão, de um tenente alemão que caiu prisioneiro em minha mão, lá em Montese, na entrada de Montese. Então este cantil foi uma recordação que eu trouxe, fiz o maior empenho para me trazer esse cantil alemão, de oficiais, que os oficiais só que tinham cantil dessa natureza. Agora este aqui é o diploma da passagem do Equador, quando nós fomos para a Itália. Na passagem do Equador houve aquelas festas do rei Netuno e coisa, foi uma festa muito bonita, mas essa passagem do Equador não é muito fácil não, é um local que a gente viaja umas 4, 5 horas, onde o navio dá muito balanço mesmo, coisa que nós não percebia quase o balanço do nosso navio, que conduzia com a tripulação dele, era 6 mil homens, né? Agora você imagine balançar bastante, porque a passagem do Equador não é muito fácil mesmo. era perigoso. Agora, o navio que nós fomos nele é este aqui. Eu tive a felicidade de viajar nesse navio, que é um navio que trazia todo o conforto. Tanto me levou como eu trouxe. Esse é o navio, o General Mendes, que tinha o General Mani, que era do mesmo tamanho, do mesmo jeito, né, que transportava a tropa. Mas eu tive a felicidade de ir com ele e voltar com ele. Aí aqui está escrito ainda: navio que transportou tropas brasileiras na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui em diante. A recordação do navio transporte de tropas General Mendes, 17 de setembro. De 45. Isso, 17 de 8. De 8 de 9. De 8, não estou sem o óculos. De 9. Pois então aí está mais ou menos explicado. Agora essa bandeira é a bandeira da nossa associação, quando nós fundamos a nossa associação aqui em Itapetininga em 1950. Fundamos a nossa associação aqui. Nós tínhamos uma associação bem forte, que tinha uns 60 homens com todos os fichários, desde o dia que ele se apresentou até o dia que deu baixa, mas com a dificuldade no decorrer do tempo, com o trabalho, todo, o pessoal trabalhando, esses ex-combatentes, tudo recebiam pouco, eram mal remunerados nos seus empregos, do DR, Sorocabana e outros empregos, e nós alugávamos um prédio para nós ter essa associação. E essa associação foi diminuindo, o pessoal foram alguns morrendo, outros saindo da cidade, ficando pouco, mas nós ainda mantia a associação. O último lugar onde nós tivemos a associação foi ali perto da Igreja do Rosário. Aí quando o Argimiro Toledo Filho foi o último presidente da associação naquela época, também pouco se empenhou, ele também trabalhava. Então nós não podia ter, como se diz, uma associação. Por todos os prefeitos que entravam, ou vereadores, a gente ia lá, vamos, não dá uma sala para nós trazer a nossa associação, vamos pôr a nossa associação aqui, nesse prédio, coisa. E eu mesmo lutei, todos os prefeitos que foi, eu lutei, eu, Capitão Bright, falecido, Domingo Barreira, Nerso Barreira, o meu, mas foi em vão. Não pudemos ter um terreno para construir e nem fomos também beneficiados pelas autoridades de nossa cidade, esses ex-combatentes que não mereceram ter das autoridades da cidade um lugarzinho para nós ter o nosso fichário, o nosso coisa, que muito trabalho deu, porque agora para
o trabalho, depois nós não E tínhamos o acervo nenhum. dessa associação, seu Vitório, esse material, esse fichário, está com o senhor? Com quem está isso? Acabou-se, porque quando o Miro ficou de presidente, ele arrumou um lugar num posto de gasolina, uma sala, um posto de gasolina, para pôr lá. E eu ainda queria repartir um pouco na casa de coisa. Ele disse, não, vamos levar lá que fica bem, tudo. Levamos armário, levamos sofá, levamos cadeira, máquina de escrever e tudo. Levamos, inclusive, uma bandeira de um que faleceu, com todas as medalhas e coisa, foi levado para aquele quarto. Depois de passar uns 5, 6 meses, eu entrei naquele quarto para mim ver alguma coisa, saí chorando. Sem mais nada. Saí chorando porque alguma coisa que tinha estava tudo quebrado, caixa de óleo para cima, tudo derrotado, tudo coisa, então não houve mais jeito de recuperar nada, a não ser a única coisa que eu recuperei foi a máquina de escrever, que até hoje ainda estamos no poder do Nelson Barreira, né? Então nós não temos associação por esse motivo, não tivemos ajuda, não fomos valorizados em nada das autoridades da nossa cidade. Esse aqui é um mapinha, não está bem distribuído os nomes da cidade, coisa, mas aqui o primeiro escalão, que foi o 6º RE, desembarcou em Nápoles. E de Nápoles ele então foram a pé fazendo as coisas em combate, entraram em combate aqui no Vale do Rio Certo, que não está escrito aqui, e foi, mas a nós do 2º escalão, nós desembarcamos em Nápoles e pegamos as barcaças de assalto, aqui, pegamos as barcaças de assalto nesse mar aqui, no Mar Tirreno, e viemos até aqui para desembarcar em Livorno. Livorno é aqui, é uma cidade portuária. E aqui é Pisa, a cidade da torre. Aqui nessa torre, eu estive várias vezes, tenho até fotografia, que tirei lá em cima da torre, né? Outra oportunidade nós mostra. E aqui a 4 quilômetros nós estivemos no acampamento San Ransório, que lá que nós tivemos as primeiras instruções dos nossos armamentos. Então aqui quando nós entramos em combate, o 6º RE já tinha percorrido. Aqui já tinha tido ataque e já estava aqui, né, perto de Camaiore. E nós entramos então em linha de frente aqui, confrontando com essa de Camaiore, confrontando com Monte Plano, Las Pésias e Estápolis. E Florença já ficou bem para trás quando nós entramos. Camaiore, Monte Plano, Galicano, fomos. Aqui nós tivemos aqui os Apeninos, né? Monte Castelo. Daqui, no meu batalhão, eu passei por aqui, Monte Castelo, Montese. De Montese fui para Formigli e Parma. Quando chegamos em Parma, o 6º RI ficou aqui para cá, onde foi aqui Fornovo de Itália, onde foi preso aqui a 148ª Divisão Alemã. Quando foi preso aqui, nós já estava aqui em caminho de Alessandria. Aí nós passamos para Piacenza e viemos até Alessandria. De Alessandria fomos até Turino. Chegamos aqui que terminou a guerra. Mas teve brasileiro, um batalhão brasileiro, e já era até na divisa da França. Aqui se encontraram com os franceses. Esse aqui é o diploma da medalha de campanha, desta medalha de campanha, desta aqui, é o diploma da medalha de campanha. Esse aqui eu mandei fazer lá no Rio Grande do Sul, né? Que lá que fazia essas coisas. Então eu mandei tirar lá, mas eu tenho tudo aí, minha folha, meus documentos, está tudo intacto aí. Não deu tempo de eu tirar aqui, tá.
para vocês irem, mas vocês terão a oportunidade de vir, que eu tenho muita mais coisa para conversar ainda. Eu tenho mais coisa a falar sobre os médicos brasileiros, sobre as enfermeiras, sobre as nossas enfermeiras, como é que foi formada as enfermeiras, sabe? Que é umas histórias meia complicadas das enfermeiras também. Então tem muita coisa para falar, como é os alemães lá, por que eles tinham o nome lá de ariano, né, e outros. Tem muitas coisas para a gente ter, né? Senhor Vitório, para terminar, descreva para nós esses quadros que o senhor tem na parede, quem são? Esse aqui é meu pai. Esse aqui é minha mãe. Como era o nome dele, né? Moisés Nalesso. Ana da Conceição. Esse aqui, aquele de lá, é eu e minha esposa em sorteio. Aquela fotografia lá, eu tirei em Roma. E a minha mulher ficou conhecendo bem mesmo, foi por essa fotografia. E aqui, encasado. Aquele quadro, esse quadro aqui, é um quadro de quem esteve em Roma. Aí o senhor vê como é. Eu falo tudo dentro do documentário. Esse aqui de quem esteve em Roma. Quem esteve lá no estádio de Mussolini. Lá, gente, tinha de tudo. E lá com os americanos era tudo rápido. Recebia um cartãozinho, a gente sabia o prédio que ia, sabia o corredor que ia, sabia o quarto que entrava e sabia a cama, tudo certo, sabia o número do guarda-roupa, sabia tudo, porque eles davam tudo, não tinha nada de perguntar, ninguém se perdia. Os americanos, eles têm uma organização que o Brasil leva um dia para fazer, eles fazem meia hora, 1 hora. Isto em todo lugar, em tudo depois. Eles têm uma organização fantástica, né? Esse aqui é o Papa, o Pio XII. Esse quadro, que eu tive oportunidade de, quando ele levei para ele benzer, eu conversei com ele, Pio XII. Como eu trouxe outros quadros, eu trouxe uns 15 quadros, né, para a minha família, né? Inclusive o meu pai, eu trouxe onde o meu irmão tem perfeito, que é bem diferente do meu, bem mais ampliado, mais coisa. Seu Vitório Nalesso, o Museu da Imagem e do Som teve uma felicidade e uma honra muito grande em vir até a sua casa para a gente colher esses fatos importantes para a história de um herói itapitiningano. Pela sua coragem, pela sua inteligência, pela sua simpatia, pela sua maneira cordial em receber o Carlos José, o Hélio Rubens, o Marcelo, o Silas e eu em sua casa, nós queríamos deixar os nossos cumprimentos. O nosso muito obrigado ao senhor por esse momento tão gostoso, tão valioso na história do Museu da Imagem e do Som. Gostaria de frisar que esse projeto cultural tem o apoio da 3M do Brasil. Eu deixaria o final para suas despedidas. Pois não, senhor Roberto. É eu que tenho que agradecer o senhor, seu Bering, o senhor Hélio Rubens, Hélio Rubens, o Carlinhos e o Marcelo. E foi uma satisfação de ser um humilde pracinha, que todo esse tempo que passou, já 54 anos, eu não tive uma visita, uma entrevista em minha casa, assim, de uma personagem tão digna de rádios, chegar na minha casa e fazer essa entrevista.
Então, eu que agradeço muito, porque eu acho que isso é um valor que não para minha pessoa, é um valor que os senhores estão dando para um passado histórico da pátria, que é esse histórico da pátria é que sustenta uma nação. É os feitos do passado e pela continuidade dos presentes que pode uma nação se conservar sempre com a sua liberdade e a sua independência. Eu que agradeço a vocês, muito obrigado, e digo outra, estou sempre às ordens na minha humilde casa, quando vocês quiserem vir, ou por outra entrevista, ou por não, mas seria um prazer que sempre fizesse uma visita para nós tomar um cafezinho, um refrigerante junto comigo. Por isso, eu agradeço. Muito obrigado.